Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Patrícia. Mais uma vez, nós vamos gravar um videozinho para vocês, para explicar um pouquinho sobre a nossa aula lá no GEP, tá? Ainda continuando, a gente vai falar sobre a orientação e a localização na Terra, tá? Ainda continuando a aula passada, tá bem? Vamos lá? Então, dentro desse processo, a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver como a gente vai se localizar na superfície terrestre, tá bom? Então, para se localizar com exatidão, dentro da questão dos continentes, os países, as cidades, ilhas ou qualquer ponto sobre a face da Terra, o ser humano ele criou os paralelos e as latitudes, assim como os meridianos e as longitudes terrestres, tá bem? Conhecendo a latitude e a longitude de um lugar, é possível determinar suas coordenadas geográficas. Então, a coordenada geográfica, ela serve para quê? Para que a gente possa localizar qualquer ponto da superfície terrestre, beleza? Essa localização desse ponto da superfície terrestre, ela serve para quê? Para que a gente possa, com exatidão, saber qualquer ponto específico. E assim, dentro desse processo de localização, a gente tem, primeiramente, vamos ver os paralelos, tá? O que são esses paralelos? São linhas imaginárias horizontais traçadas paralelamente à linha do Equador. O que é essa questão do paralelamente? São essas linhas que vocês estão vendo aí na imagem, que são perpendiculares, são aqui no ponto horizontal, tá bom? E assim, o Equador, ele que fica justamente a 0 graus, divide o planeta em 2 hemisférios. Acima da linha do Equador, a gente vai ter o hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, nós vamos ter o hemisfério sul. Percebam aí nesses paralelos, para a gente entender o seguinte: só existe um paralelo? Não. São 90 paralelos. O que significa dizer 90 paralelos? Por quê? Porque vai de 0 a 90 graus a norte e 0 a 90 graus ao sul. Então, podemos dizer que nós temos 90 paralelos. Mas, desses paralelos, 5 possuem nomes. O principal é a linha do Equador, porque ele é como se fosse um marco. Ele é o ponto de partida. Sendo ele o principal, a gente vai ter ainda, ao norte, o Círculo Polar Ártico, que é justamente o Polo Norte, onde está localizado o Polo Norte, o Trópico de Câncer. Aí, linha do Equador, que é o que vai dividir a Terra ao meio, é o nosso ponto de partida, como eu falei para vocês. E eu vou ter abaixo da linha do Equador, ou seja, ao sul, o que é que eu vou ter? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que é o Polo Sul. Então, quais são os 5 paralelos que possuem nome? Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, tá bem? E a linha do Equador, que é o paralelo principal. O que é essa questão da latitude? A latitude, ela vai ser medida através de ângulos, né? Através de minutos e segundos de qualquer superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, cada grau que a gente tem em relação a norte e sul é o que caracteriza essa latitude, tá? Então, eu vou ter acima da linha do Equador, acima. Se ficar acima da linha do Equador, eu vou ter latitude norte. Se está abaixo da linha do Equador, eu vou ter latitude sul. Olhem bem, vamos olhar bem aqui esses pontos, ó. Olhem esses pontos aqui, por exemplo, é aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Vamos tentar localizar eles, ó. Vamos primeiro aqui, ó, no ponto A. Vocês estão vendo, né? Esse ponto A. Qual é a localização da latitude? Apenas a latitude desse ponto A. O que a gente vai verificar, ó? Aonde é que essa linha, esse pontinho tá marcado a linha? Perceba o que vai ser, ó, 50 graus, latitude norte. Compreenderam? Vamos lá para o ponto B, localizar aqui o ponto B, ó, ponto B. Vai ser, vocês vão olhar bem onde está a bolinha, é onde é que segue, ó, 30 graus de latitude sul. Compreenderam como é que a gente localiza essa latitude? Vamos seguir. Então, dentro desse processo, a gente vai ter justamente todos esses pontos da Terra. Então, a gente vai ter, ó, vamos seguir.
como eu coloquei para vocês, ó, latitude A 50 graus a norte, latitude B 30 graus ao sul, latitude C 30 graus a norte, latitude D 40 graus ao sul. Compreenderam? Conseguiram verificar direitinho? Vamos seguir? Aí agora eu tenho os meridianos. Então, o que são esses meridianos, né? Os meridianos eles são linhas imaginárias, verticais, traçadas de polo a polo. Agora, a gente vai ter os meridianos como sendo linhas verticais, tá? Essas linhas verticais, por exemplo, ele tem um específico, que é o meridiano de Greenwich, que ele vai separar a Terra em dois hemisférios agora. Vai ser o hemisfério oeste, que é o ocidente, e o hemisfério oriental, que também é o leste, ok? E aí, dentro dessa longitude, ela também é medida em graus, de qualquer lugar da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele também corta a Terra, mas agora de forma vertical, vamos lembrar disso, que vai variar de 0 a 180 graus para o leste e 0 a 180 graus para o oeste. E isso marca justamente a circunferência da Terra. Quem lembra daquela musiquinha? 180, 180, 360. A circunferência da Terra são 360 graus. Isso é o que marca justamente essa circunferência da Terra, tá bem? Vamos olhar agora aqui os pontos, ó. Vamos para o ponto A. O ponto A, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos identificar agora verticalmente quantos graus ele está marcando, tá bem? Então, o ponto A, ó, 60 graus de longitude. Se ele está a oeste, então vai ser o quê? 60 graus de longitude, ó, oeste. O ponto B, vamos identificar o ponto B? Vai ser o quê? 70 graus também de longitude, ó, oeste, porque ele está, ó, desse lado em relação ao meridiano de Greenwich, tá bem? Agora, vamos ao ponto C. O ponto C, você vai ter, ó, 10 graus de longitude leste, porque ele está justamente a leste. E o ponto D, 30 graus também de longitude leste. Vocês estão entendendo? É importante que vocês possam olhar bem essa imagem para que vocês possam compreender. Vamos agora olhar aqui, por exemplo, para a gente determinar agora uma localização de um ponto exato, tá? Então, como é que a gente vai localizar esse ponto exato? A gente vai identificar, por exemplo, tanto a latitude quanto a longitude de um mesmo ponto. Vamos aqui no ponto A. Tá um pouquinho ruim assim de visualizar a imagem, mas dá para vocês, aproximem um pouquinho de vocês, que vocês vão identificar. O ponto A, por exemplo, a gente vai ter, ó, o ponto A vai estar de latitude 45 ao norte. Por que que é ao norte? Vocês vão identificar a linha do Equador. Como ela marca 0 graus, ela está bem no meio. Se acima da linha do Equador, norte. Abaixo da linha do Equador, sul. Se está a leste, se está aqui desse lado, vai ser o quê? Leste. Desse outro lado vai ser o quê? Oeste. Identifiquem aí, vamos fazer um exercício mental rápido. Vocês vão olhar, não olhem a resposta logo, tá? Olhem aí, bem bacana, quais são todas essas extremidades, quais são os pontos a serem localizados, tá bem? Olhem rapidinho, ver se vocês conseguem.